Boa tarde, vamos fazer barulho, rapaziada, mais barulho, 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 barulho! Assim que eu gosto. Festa de periferia tem que ter barulho, não é não? Bom, pena que está acabando, gente, eu falo isso toda hora, mas eu queria tanto que o Brasil fosse assim todo dia, né? Ia ser maravilhoso a gente viver essa amálgama, essa mistura, e essa Flup nunca foi tão negra. E quando eu digo negro, eu digo é amarelo, é azul, é vermelho, são todas as cores. Eu amo uma coisa que o Jorge Maltner diz, que o que nós temos de mais importante é saber essa coisa da amálgama, essa mistura. Porque todo mundo fica falando, você é negro, você é brasileiro. Eu sou a mistura que deu certo, e é isso que a gente tem que mostrar para o mundo, não é não? Crioulo, gay, louro e mestre de cerimônia da Flups. E é muito emocionante estar aqui. Todos os anos as coisas vão acontecendo, né? Parece que a gente nunca vai conseguir, quem trabalha na produção sabe disso, e a gente sempre consegue. E esse ano, no primeiro dia, nós tivemos um desfile fantástico, o Preta Porter. Foi quando 12 estilistas fizeram peças para homenagear as mães das crianças que foram assassinadas pela polícia do nosso estado. E a gente não precisa nem dizer que a maioria dessas crianças são negras. E a Hildegard Angel estava aqui e pudemos homenagear também a Zuzu Angel, que teve seu filho assassinado pela ditadura. E parece que essa ditadura nunca acaba, né, gente? É incontável, né? Eu trabalho com adolescentes em comunidades e eu fico desesperado quando eles saem, às vezes, do ensaio 10 da noite. Eu fico, ai, meu Deus, vai chegar em casa. E até quando a gente vai ter que viver com isso? Bom, mas a gente tem que lutar para reverter. E isso é que a gente está fazendo aqui, né? Essa resistência diária. As peças, vocês podem ver assim do trabalho desses estilistas, estão aqui, ali, aqui também, que eu não sou bobo, estou usando todo dia um modelito. E vocês podem comprar essas peças. Eu sei que são caríssimas, mas são peças individuais, vocês vão ter peças únicas e quem puder ajudar vai ser muito bom. Vamos pensando até no último dia fazer um leilão, alguma coisa. Se puderem ajudar, a grana vai ser revertida para as associações dessas mães. Uma outra coisa super importante é que esse ano a Flup está homenageando a Maria Firmina dos Reis. Toda hora eu olho o nome para não errar, né? Que tanta gente. E a Maria Firmina dos Reis foi uma escritora negra, maranhense, e foi a primeira mulher a escrever um romance no Brasil e talvez até na América Latina. E como era negra, essa mulher desapareceu. Não se tinham umas imagens dessa mulher. E foi feito um concurso, conseguimos achar uma imagem e essa camisa está sendo vendida pela Poemice, lá embaixo. E a camisa é linda, eu adorei. Se vocês puderem ir lá dar uma olhadinha no stand da Poemice, vai ser ótimo. Hoje nós já tivemos uma mesa fantástica com a Carla Fernandes, Mitima Soazi, Paola Anacaona, minha editora em Paris, Sochicaimo, e o Binho Cultura é que mediou essa mesa. Foi maravilhosa. Vamos ter essa mesa agora das 4 às 6, as Áfricas Possíveis, com Feuine Saar, Thaís Selassie, mediação de Nick Barley. Às 8 horas, nós vamos ter o Prêmio Carolina de Jesus, que é muito legal. E às 9, a final do Rio Slam Poetry. Então, gente, vocês não podem perder, que a programação é fantástica. Agora, nós vamos ter a mesa Revoluções Invisíveis. Nós nunca falamos tanto de negritude, né? E para a gente avançar, a gente tem que olhar para trás e ver como nós sempre fomos poderosos. Se vocês forem olhar hoje em dia as peças em cartaz no Rio de Janeiro, 80% das peças, ou até mais, são de elencos negros, diretores negros, produtores negros. Acho que a gente sempre conseguiu fazer sem dinheiro, aí agora que está tudo ferrado, só a gente consegue estar ali na resistência, deve ser a explicação. E eu estou muito feliz e a gente ainda tem muito o que conquistar. Quando eu vejo essas novelas, Suzana Vieira na favela com aquele cabelo louro, Camila Pitanga com aquela pele trabalhando na praia, os gays da televisão também, nada ali me representa. E eu acho que a gente tem que conquistar esse espaço. Para falar sobre isso, eu vou chamar aqui... Ai, as pernas tremem, sou fã demais. Ana Maria Gonçalves. Barulho! Minha rainha!
para bater esse papo com ela, Marcelo de Salete. Todo mundo sabe quem era. Mais barulho! Adoro estar em quadrinho! Chegou ele. Bem-vindo, querido. E quem vai fazer a mediação dessa mesa é o Alê Santos. Mais barulho! Já volto, hein? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu tenho que estudar que eu nasci na divisa com Minas Gerais, né? E quem nasce na divisa com Minas Gerais e São Paulo é 49% paulista, 50% mineiro e 1% vagabundo. Então, fica tranquilo que vocês vão curtir um pouco esse sotaque. É um prazer imenso estar aqui. Acho que essa mesa tem tudo a ver com o que eu gosto de escrever, que são revoluções, e ter aqui ao meu lado dois grandes revolucionários, por serem autores de sucesso, autores de renome aqui, que vão estar aqui trazendo a sua visão e conseguindo somar nesse momento que o Brasil precisa tanto de novas visões e novas revoluções, né? Eu queria começar exatamente falando sobre isso, perguntando para vocês dois, Marcelo e a Ana, como que foi esse processo de reconhecimento, tanto como autor, quanto como autor negro, que tem uma diferença e que tem as suas próprias características aqui no mercado. Boa tarde. Agradecer muito a presença de todos vocês aqui, agradecer o convite da FLUP. Estou virando figurinha carimbada, venho todo ano, amo. E agradecer a todo o pessoal que está trabalhando aí na técnica, na logística, para fazer esse evento acontecer. Prazer estar com vocês aqui nessa mesa também, né? Eu sempre digo que eu sou meio um ponto fora da curva, né? Porque a minha experiência, a minha trajetória como escritora, ela é completamente diferente da trajetória da maioria dos escritores e escritoras negras no Brasil. Né? Eu acho que muita sorte de... eu acho que, pensando nesse mercado, né, no mercado da literatura, que eu acho que é um mercado extremamente elitista, né, um mercado que vai muito pelo compadrio, né, ou você tem quem te indique dentro de uma grande editora, ou dificilmente você vai conseguir entrar lá. E talvez por isso a gente tenha uma dificuldade muito grande, né, de colocar outros autores negros lá, porque o mercado branco, né, ou seja, a produção literária brasileira, ela é majoritariamente branca, masculina, né, do Sudeste. Então, ou seja, se eles forem indicar alguém para publicar na mesma editora com eles, é alguém do grupinho onde essas pessoas convivem, né? Então, o que a gente tem aí é esse mercado que acaba sendo restrito. Eu acredito que não só por demandas de mercado, mas pelo apadrinhamento das indicações das obras que vão ser publicadas nas grandes editoras, que são as que têm maior penetração. Então, eu acho que agora então há essa primeira dificuldade, né? Eu acho que eu acho que está começando a diminuir um certo preconceito ou medo do mercado em relação aos temas que a gente trata, né? E vendo que esses temas, ou seja, a partir da minha experiência com o Defeito de Cor, que é um livro que eu gosto muito de falar, que está indo para a 19ª edição, né? Ou seja, é algo que, em termos de mercado de literatura no Brasil, é algo muito raro, e principalmente para um livro muito grosso e muito caro. Né? Então, eu acho que ele está quebrando aí um paradigma de dizer que negro não lê, ou negro não se lê, porque a grande maioria dos meus leitores, não sei, não tenho como por números, mas, pelo menos, para as pessoas que me procuram e me dizem, li teu livro, indico teu livro, dou teu livro de presente, né? São negros. Né? Então, a gente tem aí uma demanda muito grande por temas que, durante muito tempo, não foram do interesse dos escritores do mainstream publicarem e dessas editoras trazerem para os seus leitores. Né? Então, eu acredito que essa demanda do mercado aí pode proporcionar, né, uma resposta deles no sentido de a gente ver que está aí, tem uma literatura, mas, ao mesmo tempo,
é uma literatura que eu acho que tem que continuar fortalecendo, sim, as pequenas editoras e, principalmente, as editoras de publicação, que, desde o início, formaram esse público, né? Esse público não surgiu do nada. Eu falo que a gente tem esse grande público. Quem mais me procura, falando que lê, são mulheres negras ali na faixa dos 30, 40 anos. Né? Eu acho que me parece ser a maioria dos leitores do Defeito de Cor. Né? E é um público que foi formado com muita luta pelos outros escritores negros, né? Gente maravilhosa, do nível de Conceição Evaristo, que, durante muito tempo, teve que se autopublicar e sair com um livrinho na bolsa, debaixo do braço, vendendo em feiras literárias e apresentações. Né? Então, ou seja, é um mercado nosso, são leitores que nós formamos por identificação, né, com as temáticas que a gente traz, que são temáticas que eu acredito que não são temáticas... como é que eu digo? Eu acho que não devem ser restritas, né? Ou seja, temáticas negras, não, são temáticas a partir de uma vivência negra, né? Mas são temáticas que têm que ser colocadas como temáticas universais. Né? Se os nossos problemas, as nossas preocupações, os nossos assuntos, né? Isso não são assuntos de negro ou literatura, são assuntos universais. Né? Eu sempre gosto de falar, por exemplo, se você comparar, por exemplo, duas escritoras que foram contemporâneas, como a Clarice Lispector e a Carolina Maria de Jesus, né? A literatura da Clarice, por ser uma mulher branca, né? Escrever daquele universo dela é tido como uma literatura universal. Né? E a Carolina Maria de Jesus, escrevendo sobre o mesmo universo, sobre as mesmas condições, é tido como uma literatura marginal, né? À margem, né? Ou negra, ou uma literatura com uma menor qualidade. Né? Então, acho que não, a gente tem que brigar pelo espaço, ou seja, eu falo do meu universo, né? Faço questão de me colocar politicamente como escritora negra, né? Eu acho que me define isso, né? Ser negra, ser mulher e ser escritora, são coisas que definem ali o meu trabalho, mas eu luto pela categorização do que eu faço, do que eu falo, como uma temática universal. Como eu acho que devem ser tratados todos os problemas dos negros, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Ficam jogando racismo, né? No problema nosso, não. Né? Problema de uma sociedade que permite que isso se coloque. Bem, boa tarde. Boa tarde também. É um prazer estar aqui falando com a Ana e com o Alê, que eu já conheço um pouco das obras, não é? E da internet. O Alê, essa é a terceira vez que eu venho aqui para o Rio, acho que esse ano. Vim também antes na Bienal do Livro e depois num outro evento de quadrinhos. E é sempre uma honra poder compartilhar um pouco e dialogar, não é, com o público também daqui. Bem, sou o Marcelo e a minha relação com quadrinhos começa bem cedo, não é? Isso era um hábito meu e do meu irmão. E logo depois, quando estava por volta da adolescência, foi que eu tive um contato com uma outra geração de escritores negros que me formou também muito, muito profundamente. Eu acho que é interessante a gente falar disso porque a gente ainda vive um momento no Brasil, principalmente em relação aos artistas negros, que às vezes parece que a gente está começando quase do nada. E muitas vezes não, tem outros escritores, outros artistas que vieram antes da gente e que é importante conhecer um pouco dessa trajetória, porque isso tem coisas para ensinar para a gente. Então, eu aprendi a ler com quadrinhos. E muito com quadrinho americano, com quadrinho mais comercial possível. Era um universo muito estranho para mim. E, embora gostasse de fazer quadrinhos e gostasse de desenhar, eu via que não poderia começar a fazer algo dentro daquele contexto americano ou de outras grandes produções industriais, não é, de quadrinhos. E a primeira vez que eu tive contato com um tipo de literatura negra, a gente estava conversando um pouco sobre isso, foi a partir dos Cadernos Negros, que é um coletivo, não é, o Quilomboje, lança esses cadernos já tem mais de 40 anos, não é, como autoedição, e ali, principalmente, de
pessoas negras, homens e mulheres, falando um pouco sobre a sua realidade, tecendo ali, escrevendo as suas narrativas, ficções. Aquilo foi muito importante para mim, para perceber que era possível falar de algo que estava próximo da minha experiência, do que eu via na minha família, ou conversando com os colegas, e na forma de livro, naquele momento, principalmente a partir da literatura. E, claro, que isso se conectou também a outras experiências, para além da literatura, como, por exemplo, a música, o hip-hop, não é? Enfim, eu sou do final de 70, então, no final de 80 e começo de 90, o discurso do rap foi muito importante na periferia, para esse posicionamento, não é? E formação política da juventude negra também, em relação tanto à questão social quanto racial. Era o discurso que chegava ali de uma certa militância negra, não é? Muitas vezes a partir do rap, e os Racionais têm essa proximidade muito forte com essa discussão negra, não é, em São Paulo, no final de 80. E isso tudo foi me aproximando desse universo para que eu me sensibilizasse para discutir esse tipo de temática, esse tipo de universo. Um pouco depois foi quando eu comecei a publicar histórias em quadrinhos, por volta do começo de 2000, e em 2008 publiquei o primeiro livro, que é o Noite e Luz. Depois, em 2011, o segundo livro, Encruzilhada, mas eram trabalhos bem urbanos, o que geralmente as pessoas não conhecem tanto, ficaram conhecendo depois, e que, naquele momento, estava muito ligado a um público que somente lia quadrinhos. Pessoas que não liam muito de quadrinhos acabavam não ficando conhecendo aquele tipo de história. E depois teve o lançamento do Cumbi, em 2014, e, de fato, ali foi um divisor de águas. Muita gente ficou conhecendo aquele tipo de publicação, mesmo desde 2014, e creio que, porque trouxe uma outra forma da gente ver a nossa história, da gente se posicionar, não é, enquanto homens e mulheres negros na nossa história, e de se ver ali, de alguma forma, essas tramas, não é, esses medos e desejos ali protagonizados por personagens negros também. Esse livro foi muito importante, no meu caso, porque acabou me conectando mais com uma juventude que queria ver esse tipo de história e com uma juventude, e também, né, pessoas de diversas idades, negros, interessados em discutir esse tema. E para além do universo apenas também de quadrinhos. Então, isso foi algo bem interessante, tanto no caso do Cumbi, quanto também depois no caso do Angola Janga, que é o livro que foi publicado no ano passado. Legal. Posso fazer uma pergunta? Eu fiquei só curiosa de você falar que essa questão da música, né? Você trabalha ouvindo música? Se sim, o quê? E como é que isso influencia? Muito, muito. No meu caso, é algo muito forte. Assim, eu trabalho ouvindo música quase o tempo inteiro. Às vezes tem que parar um pouco porque se sente falta de silêncio, né? Mas, inicialmente, muito de rap, hip-hop. Então, era muito Racionais, RZO, e outros grupos, não é, da década de 90. Eu brincava que eu queria criar uma história em quadrinhos que tivesse a potência, não é, daquelas músicas que eu ouvia no rap, trazer um pouco daquilo para o universo das histórias em quadrinhos. E depois também outras coisas, de samba, Geraldo Filme, é um cara incrível, ali em São Paulo, não é, politizando muito essa questão e falando dessa história negra, no caso ali em São Paulo, mas merece ser conhecido no Brasil todo. E, hoje em dia, um pouco do hip-hop mais contemporâneo, e um pouco de afrobeat, mas gosto muito do Bakimbuta, do James Banton. Vocês conhecem James Banton? Oi? Ele veio, né? Ele é ótimo, lindo. Vale a pena conhecer. O rap da atualidade está trazendo muitos temas políticos intensos ali também, né? Mas antigamente a black music acabou fazendo essa revolução, né? Na sua época, o que você ouvia, como que essa música influenciou a sua atuação? Você...
O problema para mim é que música tem que ser só instrumental, porque se tem letra eu começo a prestar atenção e aí ferrou, né? Confunde com o diálogo, né? Ou a conversa, o que está passando na minha cabeça, assim. Então eu ouço muito jazz, né? Soul, music, alguma coisa, muita música clássica, mas tudo tem que ser sem letra, porque senão me tira da concentração. Aliás, tem uma entrevista sua que você disse que, quando estava escrevendo Um Defeito de Cor, você buscava muito de si mesmo, né? Você pode falar um pouco dessa busca pela ancestralidade, como ela aconteceu durante a escrita do seu livro? Foi uma busca... ou seja, foi tentando me construir, me entender e me pensar como mulher negra, né? E como é que essas outras mulheres negras ancestrais, né? Qual era a história delas, né? Então foi isso. Foi um livro que eu queria ter lido e não encontrei, né? Então falei, vamos fazer a pesquisa então e escrever. Mas hoje, na época, eu não tinha tanta essa consciência de quando eu comecei a escrever, mas hoje eu não tenho a menor dúvida que foi a busca da construção da minha identidade de mulher negra. Entendi. A gente pode dizer que você se transformou a partir do final do seu livro. Muito. Eu acho que desde o início já. Foi uma transformação que, para mim, ela não era consciente, porque eu estava muito ligada na pesquisa, no processo. Né? Mas eu não tenho a menor dúvida que a pessoa que entrou ali no início da pesquisa e a que saiu, foram 5 anos do livro, né? Eu fiz 2 anos de pesquisa, 1 ano de escrita e mais 2 de reescrita, né? Então foi um período assim muito intenso para mim, e eu não tenho mais, eu acredito, assim, eu tenho muito pouco a ver com aquela pessoa que eu era antes de ter começado. E você, Marcelo, como que é essa transformação em busca da sua ancestralidade através do seu trabalho? Olha, acho que muito do que eu fiz tem a ver com um curso que eu fiz, era num coletivo negro, ali em São Paulo, com um professor que encontrei ele, eu acho que a última vez tem uns 2, 3 anos, o Petrônio Domingues, que era um professor de história, e aí ele fez um curso falando sobre história do Brasil, mas dentro dessa perspectiva de entender a população negra dentro dessa história como um todo. E entendendo que essa experiência negra ela é importante para a gente entender a nossa história como um todo. Não é um fragmento dessa história, mas simplesmente é algo que é necessário para a gente entender o Brasil, de fato, real, não é? Em toda a sua complexidade. E aí, por volta de 2004, foi quando eu li o primeiro texto falando sobre Palmares. E eu achei incrível aquela história. Palmares é uma história, de fato, ímpar, algo muito importante dentro da história do nosso país. E, até então, eu não conhecia isso de outro modo, não tinha visto nada sobre isso no ensino formal e nem em outros locais, muito pouco, apenas referências das pessoas falando sobre Zumbi, sobre Palmares, mas de um modo muito vago. Quando eu li aquela história, aquele trecho, aquilo me transformou e eu comecei a projetar que, não, eu vou fazer uma história em quadrinhos sobre Palmares. É claro, na época eu pensei que uns 3 anos daria, né? Aí eu comecei a fazer o roteiro. Aí o roteiro já demorou uns 5 anos para ficar pronto. Aí eu, tá bom, então agora eu vou começar a fazer os desenhos, o esboço e tal. Então, mais uns 3 anos, termino, né? E aí demorou mais 6 anos. Enfim, foi um processo longo. No meio desse livro, do Angola Janga, que é o maior, acabou surgindo os outros livros também. Foi um processo bem concomitante, de um com o outro. Mas nesses 11 anos você aprende muita coisa, não é? Em relação ao nosso passado, e em relação por que hoje a gente tem cicatrizes tão profundas também no Brasil atual, que sinaliza, de certo modo, para cicatrizes que estão desde o Brasil colonial, imperial, não é? Brasil de séculos atrás, mas que está conectado muito com o nosso presente hoje. Então, toda vez que a gente fala que o Brasil, existem 2 Brasis, não é? Quando você analisa questões econômicas e tal, e um Brasil quase próximo da Suíça,
quando a gente pega uma parcela branca da população e uma parcela não branca, próximo dos países mais pobres, isso é, de certo modo, a persistência de um sistema muito hierárquico e que vem do período colonial também. Tem uma coisa muito legal do Marcelo, que é admirável, porque ele é mestre em História da Arte, né? E a gente sabe que a historiografia também mundial ela foi muito infectada com racismo. As fontes e praticamente toda a bibliografia, até décadas atrás, elas tinham um viés eurocêntrico, né? Como que é para você ter que reconstruir a fonte própria do seu trabalho e como que a academia enxerga essa sua busca pela sua própria fonte? Interessante. Inicialmente, eu pensei que a academia ia ficar bem longe disso, né? Mas é interessante que cada vez eu ouço que professores, né, em diversas áreas têm utilizado esses livros como um meio de acessar esse tipo de universo. E eu acho que isso tem muito a ver também com a obra da Ana. Depois ela pode comentar um pouco disso. Por quê? Grande parte dos documentos que a gente tem nesse formato escrito, a gente sabe que, muitas vezes, existem coisas que sobrevivem na literatura oral, e negra também. Mas nem sempre isso é respeitado. E nem sempre isso é guardado para as novas gerações em outros formatos. Então, grande parte dos documentos que a gente tem falando, por exemplo, sobre Palmares, são documentos dos soldados que iam até aquela região, saíam lá de Porto Calvo, não é? Recife, Serinhaém, outras regiões ali de Pernambuco e Alagoas hoje, subiam a serra para destruir os vários mocambos que tinham lá. Não era apenas um, mas, na verdade, mais de 10 mocambos que tinham em Palmares e mais de 20 mil pessoas. Então, eram sempre documentos que descreviam aquele local de um modo muito militar. Então, falando sobre quantas pessoas tinham lá, quais eram os acessos, como que era o terreno, que tipo de coisa que eles produziam, e um pouco sobre o que eles faziam lá. O que eu tentei fazer foi utilizar esses documentos como base, mas sempre pensando que o principal é tentar reconstruir Palmares por dentro, e, para isso, era essencial utilizar da ficção. A ficção é o que permite a gente transpor um pouco esse outro lugar e imaginar como aquilo pode ter sido. Os livros eles não são, de fato, o que aconteceu, Marcelo, foi isso? Não, não é exatamente isso. Por isso, coloquei lá um subtítulo que é Uma História de Palmares. É uma história de Palmares muito a partir do meu olhar sobre os documentos e sobre o que foi escrito, não é? Por outras pessoas falando sobre aquele conflito, mas respeitando o máximo possível daquilo, mas tentando fazer algo que é muito interessante, e que tem também no livro da Ana, que é você tentar imaginar quais eram os anseios, quais eram os objetivos, quais eram os medos daquele personagem. E isso, descrição histórica nenhuma, não é crua, de época, dá. Geralmente dá os fatos, mas não quais eram, de fato, as intenções daquele personagem. E isso a gente pode e precisa fazer pelo meio da ficção, que é uma forma de acessar esses personagens, enfim, e trazer isso para o nosso momento. Sim. Eu imagino que a Ana teve um trabalho gigantesco, porque você teve que também se tornar uma historiadora autodidata, né, para chegar, fazer essa pesquisa e construir as mais de 900 páginas do seu livro. Você pode falar um pouco sobre isso? Sobre como foi essa sua descoberta das ferramentas que você precisava para reconstruir a história e também sobre como as pessoas lidam com essa sua pesquisa? Foi um processo muito intuitivo, porque assim, eu sou formada em publicidade, eu nunca tinha escrito nem pesquisado nada, né? A gente fala que na publicidade é o lugar do especialista em generalidades, né? A gente sabe um monte de coisa, sabe pouca coisa sobre muita coisa, né? Que é esse universo. Então, ao sentar para escrever, eu vi que eu tinha que realmente fazer um trabalho de pesquisa ali, e como é que eu conciliar isso já com o livro que eu pretendia escrever. Então, eu acho que eu fui mais no que poderia funcionar para mim, não exatamente como pesquisa, porque, como disse o Marcelo, a gente, na ficção, a gente pode se dar liberdades que o historiador não pode,
né? Ou seja, onde o documento não chega ou o depoimento não chega, você preenche com a imaginação, né? Mas essa imaginação, mesmo assim, ela tem que estar baseada em algo, né? Tem que ser uma possibilidade possível, né? Ou seja, possibilidade possível é bom, né? Uma existência possível, né? Dentro de um determinado contexto histórico que gere uma verossimilhança para a tua história, né? Para que ela seja crível. Então, eu lembro que eu fiquei 2 anos só lendo, só mesmo tentando entrar naquele universo, né? Um desses anos eu morei em Itaparica, o outro eu morei em Salvador, né? Porque eu queria também viver, ou seja, colocar a história ali naquele cenário, né? Eu escrevo muito através de imagem, a cena roda inteirinha na minha cabeça, às vezes durante anos ou dias, aquela cena ou diálogo ou história é recorrente, até que um dia você chega e descreve. Para mim, é como descrever algo que está rodando na minha cabeça. Um filminho, uma historinha, uma interação, seja o que for. Então, eu pensei muito em termos disso. Enquanto eu estava lendo, essas cenas foram surgindo, né? E, para não esquecê-las, o que eu fiz um processo que, para mim, funcionou com o Defeito de Cor e que já não funcionou com o meu segundo livro. Então, eu acho que cada livro, cada história, cada coisa vai ter que ter o seu próprio processo de pesquisa, né? Porque eu acho que eu vou sempre trabalhar com pesquisa, eu adoro. Para mim, o início, né? Até que eu consiga entrar ali no universo, é muita leitura, é muita pesquisa sobre o universo daquele que eu vou pesquisar. Então, o que eu fiz foi... Eu achei que eu ia um livro que se passaria durante 100 anos, então eu peguei 100 folhas de sulfite, grudei todas na parede, um para cada ano, dividida em 3 colunas. A primeira coluna era tudo que passava na vida da personagem. A segunda coluna, o que acontecia na vida das pessoas diretamente envolvidas com a personagem. E a terceira coluna, o que acontecia no mundo que poderia influenciar a história da personagem ou das pessoas próximas a ela. Então, isso ficou grudado ali na parede durante 2 anos, durante todo o meu processo de pesquisa. Então, o que eu achava que era relevante, eu ia lá, anotava. O dia que eu falei, preciso parar de pesquisar e começar a escrever, eu peguei tudo isso, passei para o computador e eu tinha um esqueletão que era preencher. Então, foi esse. Muito legal. O que tem na internet hoje em dia de pessoas refutando histórias sobre negros é um absurdo, né? Novembro é o mês que zumbi vira escravagista no Twitter, né, cara? Como que vocês lidam com... Comunista, né? Novembro que tem gente mandando, mas zumbi era escravagista, seu crápula e tal. Mas como vocês lidam com essas pessoas que tentam refutar as suas pesquisas e o seu ponto de vista? Eu não tenho mais muita paciência para muito tipo de gente, não, sabe? Não... Sabe, começa com papo nesse papo, ou seja, teve gente que já chegou para mim, né, branco, que acabou de ler o livro e falou: "Pô, que legal, você fala no teu livro que preto também teve escravo, né?" Eu falei: "Pô, você leu 950 páginas para aprender isso, né? Desculpa." Né? Ou seja, então, eu acho que as pessoas, muita gente até lê o livro com uma certa... tentando achar algo ali que redima uma determinada culpa que eu não estou imputando. Né? Culpa não existe dentro do panteão de sentimentos, né? Se a gente for pensar aí em termos de religiões de matriz africana. Né? Culpa é algo branco, católico, judaico. Né? Eles que lidem com isso. Né? Então, se eu sinto que é algo por culpa... Né? Lida com a tua culpa, com a tua religião, com o teu padre, com o teu rabino, com sei lá com quem né, que você vai se aconselhar. Né? Eu não estou aqui, eu estou querendo contar uma história. Eu estou aqui querendo contar uma história a partir de um determinado ponto de vista, né, e não vou ser psicóloga de ninguém. Então, estude, né, aprenda. Quando eu vejo que a pessoa... uma outra coisa que enche muito o saco e que cansa muito, né, a questão... Você está lá com números, com fatos, com dados, a pessoa vem e fala, eu acho... Eu falo, cara... não dá para medir achismo com fato. Né? Então, ou a gente conversa no mesmo nível, porque eu não vou descer no teu.
Né? Então, eu acho que tem jeitos de você ir conversando, mas realmente tem coisas para quais eu não tenho mais paciência. Um desses jeitos é não estar na internet também, né? Um desses jeitos é não estar na internet. A Ana foi incrível, que a gente encontrou ela hoje à tarde. Aí o Ale foi, tirou uma foto, né? Ah, me passa o seu Twitter. Não, eu não tenho. Ah, não. Não, também não tenho Face, também não tenho Instagram. E o Instagram também não tem. E aí eu falei para ela que ela é minha deusa, porque ela conseguiu um estágio de sublimação, né, de evolução, que eu ainda vou chegar lá. Marcelo, ele fraquejou e tem Instagram. Mas, enfim, eu tento realmente, eu acabo utilizando isso, porque a gente, não é, publicando livro e tal, você precisa ter um pouco de contato, muitas vezes, com o leitor, e as redes sociais são um pouco disso, pelo menos para mostrar o que está ocorrendo. Mas, geralmente, eu tento também desligar, publico lá e depois desligo, não fico muito prestando atenção no que está acontecendo, porque senão ocupa um tempo enorme, não é? Demais. Sabe o que ajuda também? Começar a colocar bibliografia no fim do livro. Quando começam a me questionar muito sobre fatos, eu falo, olha, tem uma bibliografia enorme no fim do Defeito de Cor, à vontade, à disposição. Mas e quando a galera só quer saber de WhatsApp, né? Porque hoje em dia bibliografia não ajuda contra nada. Já me fala, começar a lançar o livro em meme, né? Imagina, né, para ver se lançar em grupos. Eu acho que é legal, o seu livro, você construiu a protagonista em primeira pessoa, né? Você se colocou no lugar dela e talvez por isso o público, você diz que muitas mulheres vêm comentar sobre a sua obra. Pode falar um pouco desse processo de se colocar no lugar da sua personagem, porque ela tem uma história fantástica, né? Você traz essa história para a sua vida hoje, nos dias atuais? Eu gosto muito do processo de reescrever, né? Eu nunca acreditei em inspiração, em seja lá o que for que te leve a um processo inconsciente de criação. Para mim não funciona. Para mim é trabalho, e eu acho que uma das coisas mais importantes de um livro é o processo de reescrita, né? Porque o processo de escrita é você tirar a história de dentro de você depois que a história está pronta, né? Então, é um processo de trabalhar. E eu só cheguei nessa narrativa, nessa narradora, né, em primeira pessoa, ou seja, a história era ela, a história era a mesma, a história era tudo, mas até a sexta versão que eu fiz do livro, ele estava em terceira pessoa. Né? Então, foi na sexta mas não estava boa, eu não estava conseguindo sentir a história, né? Perceber que era uma história gostosa de se ler. Então, a partir do momento, eu falei, como é que eu posso apossar mais disso? Né? E eu lembrei da minha avó contando histórias. Né? Eu falei, eu vou tentar buscar essa oralidade, que é muito forte dentro das culturas africanas, né, todas, lembrando como é que a minha avó me contaria determinado trecho do livro. Né? Então, aí, passei para a primeira pessoa e começou a funcionar. Né? E, principalmente, eu acho que funcionou muito mais também dentro do processo, ou seja, você pensando macro, né, do que é o livro, do que significa você ter uma mulher negra narradora de uma saga, da própria saga. Né? Porque, muitas vezes, a gente nunca conseguiu contar a nossa história. Né? Ela é contada a partir do ponto de vista da casa grande, ou do dono de escravo, ou seja, uma história tida como oficial. Né? Então, acho que foi fundamental também para o livro funcionar isso. A obra do Marcelo também tem uma questão de empatia muito grande, né? Porque você escreve bastante do que você vive no ambiente urbano. Você pode falar dessa empatia, desse processo, de como se colocar no lugar dos personagens, ou como o personagem se coloca na sua vida também? Bem, isso aconteceu bastante, principalmente no caso dos 2 primeiros livros, que é o Noite, Luz e Encruzilhada. Acontecia que eu ouvia as histórias, às vezes de familiares, de colegas, às vezes lendo também uma história no jornal, e tudo isso virava um pouco matéria-prima para se transformar numa história. Eu acho que acabo escrevendo, criando, não é, de um modo mais ou menos tradicional. Então,
geralmente anotava essas ideias num caderninho e depois, quando estava querendo criar uma história nova, pegava as ideias que mais me interessavam, juntava e ia desenvolvendo o restante, todo o corpo, para chegar naquela narrativa. Mas, muitas vezes, essas histórias elas surgiam a partir, principalmente, do conflito. Eu não pensava tanto na questão do personagem, mas principalmente qual era o conflito principal que tinha ali, e a partir desse conflito é que eu ia construindo os personagens para chegar naquele ponto. Então, eu lembro que uma vez eu estava no ponto de ônibus, indo para casa, para algum local, e aí tinha um camelô do meu lado, que eram duas meninas, duas, parecia irmãs, não é? E chegou um momento que uma pessoa foi lá e foi comprar alguma coisa e ela não tinha troco. Ela foi e deixou lá com uma das irmãs e saiu para procurar o troco na vizinhança, não é? Aquilo me chamou a atenção e virou uma dessas histórias do Encruzilhada. Agora, muitos outros fatos, no caso do Cumbi e do Angola Janga, surgiram mais a partir dessas pesquisas históricas, mas, nesse momento de criar os personagens, além de uma pesquisa grande também falando sobre tradições de origem de Angola e do Congo, também foi necessário você colocar algumas experiências suas, não é? De diálogos, de falas, de modo de ser. Isso acaba indo parar também na obra, né? Às vezes você tem dificuldade de identificar o que é seu ou não, mas muitas vezes vai parar também lá. Legal. Tem assim uma discussão muito grande entre alguns autores negros que preferem não contar ou não resgatar narrativas de dores, né? E queira ou não, a escravidão, ela passou por muita dor. Como vocês lidam com isso? Vocês querem afastar a dor? Vocês acham que revelar ela chega a ser produtivo de alguma maneira? Não sei, eu acho que é porque vai daí do processo de cada um, porque vem daquela coisa, né? Ficar só cobrando da gente que trate só de determinados temas, né? Ou de determinados casos também é pesado, né? Então, acho que vai muito de cada um do que você quer escrever, dos temas que você quer tratar, né? Eu acho que a gente tem que lutar também por essa liberdade, né? De cada um cuidar do teu trabalho do jeito que ele consegue, né? Porque, às vezes, também não é nem escolhas, são escolhas racionais. Às vezes, são escolhas porque você não dá conta, né? Então, assim, eu acho que, para mim, a escrita funciona muito como terapia. Eu sempre tive muita vontade de fazer terapia e muita gente já falou, não vai. Né? Escreva, né? Então, para mim, funciona isso. Então, algum conflito, qualquer coisa que eu tenho, eu sento lá e escrevo, nem que quando eu acho que eu consigo lidar com aquilo, ou fica guardado para alguma história, ou eu apago porque realmente já resolveu, né? A gente coloca muito da gente nessa escrita, né? Então, assim, eu acho que não dá para julgar ou para dar conselhos para ninguém, mas é aquilo. Escreva sobre o que te interessa e sobre o que você dá conta. É isso que eu acho que eu tento fazer. Eu penso que é fundamental que o artista, não é, negro, não negro, tenha liberdade para criar, para pensar nos temas que ele quer desenvolver. Agora, por outro lado, a gente tem algo que a gente precisa pensar também, que é, muitas vezes você tem escritores negros, não é? Falando de outras coisas, mas não falando também da sua própria história. Então, quando você vê que uma grande parte desses escritores estão falando sobre outras coisas, tem aí também algo, talvez, de uma patologia, não é, social, que a gente precisa pensar. E quando a gente fala do período colonial e desses milhares de negros e negras que vieram para cá, para o Brasil, e foram escravizados, a gente tem aí, acredito eu, sim, muito de um tabu de encarar essas histórias. Mesmo hoje, não sei para vocês, não é? Mas conversando com outras pessoas, com familiares e tal,
e no trabalho. Quando você fala de Brasil colonial e escravidão, você abre uma ferida ali. Por quê? Porque você obriga a pessoa hoje a, de certo modo, se posicionar em relação àquilo, entendeu? Você obriga, às vezes, uma pessoa negra a reconhecer que faz parte daquela história, que teve antepassados que foram escravizados. E a pessoa que não é negra também de entender que os seus antepassados, eles, de alguma forma, podem ter sido beneficiados por isso, por não serem escravos, não é? Então, isso não é algo fácil. Você precisa enfrentar, mas você enfrenta também a partir da dor e da crise. Quando eu estava fazendo a primeira história do Angola Janga, é um caso de feminicídio que acontece ali. E isso veio a partir de um texto de uma moça que relatava esse caso a partir de documentos de época. Tem muitos documentos que falam sobre esses casos, principalmente documentos que vão parar em departamentos, não é, policiais de época. Então, no final, terminava com uma morte, não é, de uma das pessoas lá, mas eu não vou contar o final. E eu fiz a história inicialmente, achei que, pô, tá, ok, tá uma história interessante, mas ainda faltava algo ali. Por quê? Eu não queria simplesmente ser algo pautado no documento e você terminar apenas com essa dor, com essa ferida aberta. E daí, no meu caso, a solução que eu acabei escolhendo foi: a gente tem que ir para a ficção, para algum delírio ali, para pensar até em uma possibilidade, uma possível abertura para além dessa dor que está tão latente. Então, para mim, foi muito importante recorrer a esse recurso, não é até algo um pouco surreal, mas para tentar ter essa abertura para algo mais, para algo para além daquela dor que estava no documento ali. E, nesse caso, eu acho que a ficção é importante, para a gente retrabalhar isso hoje. Uma das coisas... Agora, desculpa, posso fazer uma pergunta para a Ana? À vontade. Que eu queria fazer antes. Mas é que a gente falou muito disso dos personagens serem reconstruídos a partir de documentos. E, no seu caso, no livro, a Luísa Maim é uma personagem importante. E tem algo de interessante que o principal documento que a gente tem sobre ela não é escrito por um branco, mas, na verdade, pelo próprio Luiz Gama, e que é um documento incrível. Ele escreveu aquilo, né, por volta de 1850, falando da mãe dele como participante da Revolta dos Malês, de uma forma muito sentimental e bonita, e vendo a África como algo idílico, não é, idealizado. Então, como que foi um pouco essa construção a partir disso? Foi exatamente a partir dessa carta, né, eu acho que ele se refere a ela em 2 parágrafos, né, na carta que ele escreve contando sobre a mãe, e 2 poemas, né. Então, a Luísa Maim, né, que é a Canindé, começa a ser construída a partir desses 2 poemas e desses 2 parágrafos, né. Como não há mais nenhum outro documento sobre ela, né, não existe nenhuma prova, inclusive, de existência, foi o que eu peguei, né, e isso, como ficcionista, me basta, né, e fui atrás de outras mulheres que tenham vivido sobre as mesmas condições, na mesma época, nos mesmos lugares por onde ela passava. Né. Então, ela é uma grande coxa de retalhos, né, de histórias, de vidas de mulheres que eu fui procurar em jornais, em revistas, em processos, em testamentos, né. Eu acho que tem ali, pelo menos, eu acredito que, no mínimo, umas 300 mulheres compondo a Luísa Maim, né, que nasceu realmente através das palavras do Luiz Gama. Que legal. Eu queria falar mais um pouco sobre essa dor de revisitar a história, porque, como autor, quando a gente começa a pesquisar o que o nosso povo sofreu na escravidão, e também com o processo brasileiro de eugenia e tudo mais, isso gera raiva, mas isso também gera tristeza, isso também gera dor. Como vocês foram afetados emocionalmente com essas histórias antigas? Para mim, foi muito difícil o processo de pesquisa.
né? Porque eu realmente era um processo ali em que eu estava conhecendo a história, né? Eu não tinha a menor ideia do que era a rebelião Malê antes de começar a ler e pesquisar sobre, porque é algo que a gente não estuda no Brasil, né? As rebeliões escravas, para se dar essa ideia de que o negro não foi protagonista da sua própria liberdade, e foi, né? Adotando aí a figura dessa princesa branca que, numa canetada, liberou todo mundo, né? Não é bem assim. Mas era a história oficial que queriam que a gente comprasse, para que a gente continuasse pensando nessa nossa incapacidade, né, que eles achavam de gerir a nossa própria vida. Então, ou seja, era uma história que eu estava ali aprendendo, descobrindo, uma história que nos foi negada nas nossas aulas de história do colégio, né? Então, foi um processo muito doloroso, às vezes, assim. Mas não é uma emoção que, pelo menos para mim, eu não consigo escrever sob emoção. Tá? Eu consigo escrever no domínio da emoção que eu senti num determinado momento. Então, toda essa dor... Tinha muito momento de alegria também, quando você, às vezes, você se vingava ali, né? Eu pegava um personagem e se vingava através dele, se satisfazia. Ou seja, você tem que ir equilibrando isso, senão você adoece. Né? Então, assim, às vezes, os nomes, né? Depois, assim, muito tempo depois que eu fui dar nomes, os nomes que acabaram saindo no livro, mas, assim, às vezes eu escrevia, botava o nome das inimigas ali e malhava, né? Porque é óbvio, né? Então, você resolve muito ali na escrita também e vai tendo esses truques para se proteger, né? desse processo. Agora, ao escrever, não. Para mim, é um distanciamento dessa emoção. Tá? Ou seja, porque eu estava conversando outro dia, começando a pensar em escrever para audiovisual, né, assim, né, e eles falaram, gente, você não é o ator que tem que chorar. Né? É a emoção do ator que tem que transbordar para o público, para que o público chore. Então, eu acho que talvez na escrita também tem isso. Né? Não é o escritor que tem que estar ali sofrendo, chorando, se descabelando. É óbvio que a gente se envolve na história, né? Mas você tem que ter um controle disso, né, para que você consiga controlar... consiga controlar, não. Você consiga tentar jogar com a emoção de quem vai ler aquela determinada história. Essa ideia da dor, enfim. Estava pensando agora na questão do Brasil colonial e de Palmares. Né? Sempre quando a gente pensa em escravidão, é muito fácil a gente contrapor, não é? A escravidão à liberdade. Mas isso talvez seja mais factível, não é, de se pensar, principalmente no século XIX, que a gente já tinha a Revolução Francesa e a gente já tinha também algumas discussões sobre o final da escravidão, do tráfico, não é? E tal. Mas, quando a gente pega o Brasil anterior a isso, a própria palavra liberdade seria algo estranho, principalmente no século XVII, no período de Palmares. Você poderia ter eles sabendo que seria livre e liberto, mas liberdade, como esse conceito que a gente utiliza hoje, não. Provavelmente seria algo bem estranho. Agora, por outro lado, a gente tinha, sim, um movimento constante dessa população negra buscando espaços de autonomia, espaços de poder escolher sobre como que era a relação dela coletivamente e com a terra e com o trabalho. E eles fizeram isso de uma forma ativa, tanto em Palmares quanto em vários outros quilombos na nossa história. E isso é importante a gente pensar. Eram aquelas próprias pessoas pensando em como que eles iriam reger, não é, se organizar e pensar na sua vida. E esses espaços de autonomia, ainda hoje, eu acho que são importantes da gente tentar articular. Eu trabalhei durante um tempo no Museu Afro-Brasil, lá em São Paulo, e atendia, lá eu era educador, e aí atendia lá uma galera jovem, não é? E aí eu começava a perceber que o pessoal ia muito na área do museu que falava sobre escravidão,
era o mais procurado pelas escolas, e a gente, como educador, sempre tentava falar de outras coisas e mostrar que, olha, tem algo a mais para a gente aprender, para a gente ver aqui, para além de escravidão. E tinha algo muito importante que eu percebia quando a gente atendia grupos de escola pública, não é? E até que não eram de escola pública, que era, quando a gente ia falar de escravidão, o modo como a gente falava disso. O modo como você falava do escravo de uma forma submissa, e aí você via os alunos negros, mestiços, não é? E outros murcharem na sua frente quando você falava disso, ou quando você falava de escravidão e falava também dessas várias pessoas que lutaram tanto contra esse regime, mas para terem também dignidade dentro daquele sistema, mesmo a pouca que seja, não é? Que é a resistência. E aí você via aqueles alunos, aquelas crianças negras se empoderarem, não é? E verem aquele discurso, aquela narrativa de um outro modo. Sabe? Em um caso, a gente via explicitamente, então, dor, e, no outro caso, você via uma potência que estava ali latente. Então, acho que essa forma de narrativa é algo ainda que a gente tem que construir para superar um pouco essa dor. Legal. Eu acho que agora chegou a hora de abrir as perguntas para a plateia. Quem tiver pergunta, levanta a mão, que o microfone vai chegar até vocês. Oi, eu queria perguntar para a Ana. O seu livro está sendo adaptado, né, para a televisão, para uma super série. E eu queria saber de você qual é a sua expectativa em relação a esse trabalho. Curiosidade, por enquanto. Assim, eu confio. Uma das coisas que eu, desde o início, eu já sabia é que eu não tenho desprendimento suficiente para fazer essa adaptação. Tá? Não conseguiria abrir mão de personagens ou de histórias então eu estou ficando o mais longe possível, né? Mas deu para pensar, eu acho que é uma equipe de roteiristas legal, porque eu acho que não fazia o menor sentido, né, a gente pensar na adaptação desse livro com uma turma de roteiristas e de diretores só brancos, como tem sendo feitas, né, com a maioria das histórias negras do Brasil. Então, assim, é uma equipe de 6 pessoas, em que tem 3 negros, né, 4 mulheres, e consultoria do Ney Lopes. Né? Um desses roteiristas é o Paulo Lins, e a outra, Mariana Jaspe. Então, eu acho que, assim, até aqui tudo bem. Eu confio muito no trabalho que eles estão fazendo. O Ney Lopes está assim, em cima para ter certeza de que não há nenhuma distorção, nem nada, e contribuindo muito com o conhecimento enciclopédico, né, que ele tem de história da África e de história dos negros na diáspora, assim. Então, eu espero ver, para quem não sabe, ela está falando, vai ser uma minissérie, quer dizer, uma que eles chamam de macrosérie, ou mini-novela, ou super-série, né, na Globo, naquele horário das 11, mais ou menos de 60 a 80 capítulos. Então, também é algo que seria importante para poder desenvolver a história legal. Né? Então, assim, eu acho que vai ficar uma boa história. Não é a minha mais. Né? Eu acho que a visão de roteiristas, a visão do diretor, é outro trabalho, né, do qual eu vou ter que assistir de longe e falar, olha, isso é baseado no trabalho que eu fiz, mas não é o mesmo trabalho. Então, assim, mas eu estou confiante que vai sair um bom trabalho. Para a Ana. Sobre essa série, você foi consultada sobre os personagens e pode vetar algum? Não, nem quero ser consultada. Eu acho que é outro trabalho. O meu trabalho era escrever esse livro, né, e aí é trabalho de roteiristas e de diretores transformarem ele numa outra linguagem. Não quis me envolver. Obrigada. Nada.
Boa tarde e obrigado. Esse papo está demais. Eu tenho a pergunta para o Marcelo. Enfim, quais quadrinistas foram, enfim, sua fonte de inspiração? O que você diria para a galera aqui, o que acompanhar, né? Enfim, o mundo dos quadrinhos é gigante. Não é só Marvel, DC, né? Enfim. Sim, sim. Eu vou pedir para o pessoal ali do apoio para mostrar algumas imagens dos livros, só para... Ele vai passando aqui automaticamente para o pessoal conhecer um pouquinho do trabalho. Mas, enfim, além disso, vou respondendo a questão. Olha, quando eu comecei a fazer, algo importante foi conhecer trabalhos de autores aqui do Brasil e de fora. Então, a Laerte foi uma referência muito forte. Além dela, o Maurício Pestana, que é um chargista negro, inclusive, e que faz trabalhos muito contundentes falando sobre racismo. Começou a publicar no Pasquim, acho que no início de 80. E aí tem outros autores, como o Sistema, do Peter Cooper, que é um artista que trabalha muito bem com cor, mas também com narrativas silenciosas. E eu gosto de trabalhar muito com imagem. Isso tem muito a ver com o que a Ana falou, não é? As histórias, para mim, vêm sempre como imagem, e eu tento depois trazer isso no formato de histórias em quadrinhos. E acho que quando a gente lê também uma história, uma boa história, muitas vezes a gente tem essas imagens formadas também na cabeça, não é? Mais do que apenas ler o texto ali. E, além desses, tem outros autores agora contemporâneos muito bons, que eu acho que vale a pena acompanhar. Um deles é a Sirlene e o João Pinheiro, que fez uma adaptação em forma de histórias em quadrinhos sobre a Carolina de Jesus, que é ótimo. E a gente também tem o Quintanilha, que fez o Tungstênio, está para lançar um livro novo agora, Luzes de Niterói, sobre o Rio, inclusive. E quem mais? Eu acho que é importante citar aqui. André Diniz, também, que é um autor aqui do Rio. Tem várias histórias interessantes, falando, inclusive, de temas, não é? Negros. E outro autor que vale a pena citar também, que é o Patati e o Sanches, que fez um trabalho também incrível no último ano, que se chama Couro de Gato, que é falando sobre a história do samba aqui no Rio de Janeiro. O Patati é um artista, um quadrinista, né, roteirista, que morreu recentemente, mas que tem um trabalho muito interessante, foi um grande pesquisador também de quadrinhos. Acho que esses, para começar. Oi, boa noite. Eu me chamo Lucas. E já tive a oportunidade de ler um pouco do livro da Ana Maria Gonçalves, não todo. Mas queria fazer uma pergunta para os dois autores sobre como vocês veem ou se aparece na obra de vocês que fazem uma pesquisa profunda, a questão da mestiçagem, assim, no sentido... Você já chegou a comentar alguma coisa aí? Por exemplo, na Revolta dos Malês, que é uma coisa que eu conheço alguma coisa, a gente tem uma diferença entre os africanos e os crioulos, né? Os que nascem na África e os escravizados que nascem aqui no Brasil. E também acho que é nítido que isso é uma permanência na nossa história, né? Assim, sobre o tom da pele também te garantir ou não um determinado, não diria privilégio, mas assim, do grau de discriminação e tudo que está envolvido com racismo, acompanhar um pouco o tom da pele. Eu queria perguntar como é que vocês veem isso, se isso já apareceu em alguma das suas obras, porque eu não conheço tanto, e também no seu livro, se você chega a pensar nisso em algum momento. Obrigado.
Eu acho que no defeito de cor isso está bastante forte em vários momentos, né? E não só na questão da cor de pele, mas também da diferença entre os pretos, entre os africanos e os ladinos, né? Os que já nasciam no Brasil, independente de ser mestiço, ou seja, não mestiços, mas negros mesmo, e os que vinham de lá. Então, a gente tem que começar a se entender nessa complexidade, né? E o que eu falo da definição da minha identidade como mulher negra a partir do defeito de cor, né, tem muito a ver com isso, com essa ideia de mestiçagem que nos venderam no Brasil. Minha mãe é preta, meu pai é branco. E para mim, durante muitos momentos, né, antes de estudar e de saber me colocar, era muito fácil, quer dizer, acontecia muitas vezes de eu falar, eu sou negra, as pessoas falarem, não, você é clarinha, né? Você não é preta, não fala isso, como se estivessem me elogiando, né? Então, eu acho que essa o defeito de cor serviu para mim muito para eu poder me afirmar, né? Ou seja, categoricamente, em termos de definição do IBGE, né, eu não sou preta, mas sou negra, porque na minha certidão de nascimento está lá o parda, né, que é outro termo. Né? Então, sou parda, né, que entra na categoria de negros dentro do IBGE. Né? E eu acho que é algo que a gente não deve... Tem que tomar muito cuidado com essa questão da mensagem. Eu acho que a gente teve aí essa discussão que foi bastante importante, mas que eu acho que não foi aprofundado o suficiente, né, em relação à história da Fabiana Cosa, com o musical da Dona Ivone Lara. Né? E temos que tomar muito cuidado com essa divisão, né, gente, de dizer, é óbvio que nós, os negros mais claros, né, eu acho que temos acessos a determinados locais ou a determinadas situações, que quanto mais o tom da pele ou o cabelo vai encrespinhando, né, vai ficando mais difíceis. Né? Mas a gente não pode esquecer aí de anos e anos de movimento negro, né, que lutou para que mestiços, né, ou pardos fossem incorporados à categoria de negros, para que juntos a gente pudesse aí desfrutar de poucos mais importantes ganhos dos movimentos negros ao longo dos anos, como, por exemplo, cotas. Né? A gente não poderia afirmar que somos 52% da população brasileira se não estivesse contando com os pardos, né, dentro dessa categoria. Então, ou seja, há uma complexidade muito grande que eu acho que a gente nem começou a discutir, né, mas é algo que a gente tem que começar a pensar aí, né, em termos de não nos dividirmos, né, para não termos, para que a gente continue tendo um poder de luta, né, que isso aí vem de 40, 50 anos de movimento negro. Né? Então, ou seja, eu tenho absoluta certeza que eu tenho acesso a determinados locais, né? E que eu sou ouvida quando eu digo determinadas coisas, né? Ou seja, que o tom da minha pele mais claro facilita, para que as pessoas não me vejam como aquela pretona raivosa, agressiva, que muitas vezes tentam colocar, né, mulheres incisivas de dentro do movimento negro. Né? Ou seja, eu tenho plena noção disso. Agora, eu tenho que saber como é que eu vou usar isso. Né? Eu vou usar em modos, né? Ou seja, de levar determinadas mensagens para dentro de determinados locais, onde uma preta retinta não teria acesso, né? E vou usar esse privilégio, entre aspas, para abrir porta e trazer mais gente comigo. Né? Porque representatividade não me interessa mais. Né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar em igualdade. Eu tenho medo que essa coisa de representatividade deixe com que sejam sempre as mesmas pessoas representando as mesmas pessoas. Né? Ou seja, dentro do mercado literário de escritoras negras, não existimos só eu, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva. Tem mais muita gente. Então, me tirem desse lugar de representatividade, né? Porque eu não quero estar ali ocupando espaço que eu sei que tem muito mais gente podendo ocupar. Né? Então, eu acho que são coisas aí que a gente tem que conversar muito mais entre a gente. Né? Essa coisa da mestiçagem é uma delas.
Essa mestiçagem, ela sempre foi usada no Brasil colonial também para dividir. E dentro de uma ótica da Casa Grande, não é, para senzala, mas em alguns momentos aparecia também dentro desses diversos grupos negros. A gente tem documentos do século XIX, pelo menos, falando com reivindicações, não é, de grupos negros que se viam, vamos dizer assim, diferentes de outros africanos recém-chegados. A gente tem que lembrar também que no Brasil colonial, esses africanos recém-chegados tinham, inclusive, um nome para eles, que eram os chamados de boçais, não é? Os boçais de um lado e os ladinos. Os ladinos sendo aqueles que tinham nascido aqui no Brasil e que dominavam a língua e um pouco mais a cultura, e esses africanos que eram recém-chegados e que muitas vezes estavam nos locais mais indignos, no trabalho mais pesado, na lambá, não é? Em outras situações mais degradantes, enquanto esses ladinos nascidos aqui tinham uma condição de acesso a outros postos dentro desse sistema colonial como um todo. Então, isso foi utilizado pelo poder colonial e criou cisões dentro desse grupo, que é algo que a gente precisa discutir, de fato, e tratar. Tem algo bem interessante, mas o nosso tempo está acabando. Mas, enfim, rapidinho. Posso? É que eu acabei reparando, quando a gente fala desses termos, mas muito também em relação ao termo negro, que a gente utiliza hoje para pretos e pardos. E como que esse termo é utilizado aqui no Brasil e fora. Diversos desses quadrinhos, eles foram publicados também fora. E foi interessante observar que, quando as pessoas vão traduzir o negro para uma outra palavra, em alemão, ou mesmo no francês, e ainda mais no inglês, eles tentavam, de todo modo, evitar colocar qual seria o termo correspondente negro. Por quê? Porque lá, principalmente Europa e Estados Unidos, geralmente esse termo ainda está muito relacionado à coisa, ao objeto. E esse era o modo como o negro era utilizado no Brasil colonial. Na nossa história, no último século, a partir de uma discussão do movimento negro, a gente tem uma reconstrução do que é essa palavra negro, não é, com as pessoas se assumindo desse modo. Mas não é a mesma história que a gente tem em outros países, e o termo ainda continua sendo algo pejorativo. Então, tudo isso para falar um pouco sobre esse poder das palavras e que a gente ainda hoje tem que discutir, tem que aprofundar. Só para concluir, eu acredito que essa divisão mesmo, essa hierarquização de negros, ela só é proveitosa para pessoal para a elite branca mesmo, que quer nos dividir. Você não vê brancos brasileiros sendo hierarquizados com os franceses e com os alemães. Não tem o branco menos branquinho, mais branquinho, só tem branco só. Mas eles querem dividir a gente exatamente por isso, né? Exatamente por isso, eu não acredito que a gente precisa só fazer resistência, a gente tem que fazer uma revolução, que cada um que está aqui, sendo preto, discutindo sobre a negritude, é um revolucionário. Eu acho que é por isso que eu quero agradecer a todo mundo por estar aqui nesse painel, por estar do lado de dois grandes revolucionários também, duas pessoas que fizeram um trabalho fenomenal, e eu tenho esse prazer de estar com vocês, todos aqui na FLUP desse ano. É isso aí, obrigado. Então, obrigado, gente. Obrigada.